Desculpem lá, mas isto não faz sentido absolutamente nenhum. Os Anjos exigem mais de 1 milhão de euros de indemnização. Acho que estamos todos a perder tempo útil. O meu não é especialmente valioso, portanto também não tenho problema em estar aqui estes 2 dias. O tempo do tribunal, se calhar, podia ser um bocadinho mais bem aproveitado para outras questões, mas tudo bem, fui convidada e cá estou. Calorosas saudações e pedir likes no início dos vídeos, pelo menos ainda não dá processo em tribunal. Portanto, meus amigos, aproveitem e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores, para lá caminhamos, e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, até porque mais de metade das pessoas que vê aqui o meu segundo canal ainda não o subscreve. Portanto, aproveitem. Conto convosco. Código Sousa 10 na Prozis, 10% de desconto quando fizerem compras no site. Ora, os Anjos processaram Joana Marques. Esta notícia já não é nova, mas hoje foi a primeira fase do julgamento que, creio que, entretanto, foi reagendada. Ou seja, provavelmente iremos ter novos adiantamentos relativamente a este caso. Creio que foi para o final de junho, para o início ou ao final de julho. Não percebi bem, mas sei que foi reagendado. Portanto, vamos então ver o que é que se passa e os primeiros adiantamentos deste processo entre a Joana Marques e os Anjos. Começou esta manhã o julgamento do processo movido pelos cantores Sérgio e Nelson Rosado à humorista Joana Marques. Os Anjos exigem mais de 1 milhão de euros de indemnização, alegando que uma piada levou ao cancelamento de vários contratos e resultou em prejuízos avultados. À chegada ao tribunal, esta manhã, a humorista disse que o processo é uma perda de tempo. Quando Joana Marques chegou ao tribunal, Nelson e Sérgio Rosado já lá estavam, mas do outro lado dos pilares que demarcam a entrada do edifício. Os Anjos estão ali a passar por trás. É a primeira vez que se vêem em muito tempo. Para mim acho que é a primeira vez de todas, por acaso nunca calhou termos visto antes. Ficou reservada a ocasião especial para o dia em que começa o julgamento do processo que opõe os Anjos a Joana Marques. Acho que estamos todos a perder tempo útil. O meu não é especialmente valioso, portanto também não tenho problema em estar aqui estes 2 dias. O tempo do tribunal, se calhar, podia ser um bocadinho mais bem aproveitado para outras questões, mas tudo bem, fui convidada e cá estou. Sei que a outra parte também lamenta termos chegado a tribunal. Eu acho isso um bocadinho curioso, faz lembrar aquelas pessoas que escolhem um restaurante, marcam a mesa e depois dizem, pá, que chatice, temos que vir almoçar aqui. Pá, desculpa. Bom, vamos fazer aqui vamos aprofundar aqui a circunstância. Ora, os Anjos estão a processar a Joana Marques por causa daquele vídeo em que eles estavam a cantar o hino nacional e acho que a Joana Marques fez umas montagens, na altura ela estava no júri dos ídolos e fez umas montagens com caras dela e dos outros jurados a reagirem àquilo como uma espécie de montagem, quase sketches da atuação dos Anjos. Ou seja, uma sátira, não é? Uma criação de paródia relativamente àquilo. E, portanto, há uma caracterização jocosa em termos humorísticos, não é? E os Anjos processaram a Joana Marques em 1 milhão de euros, não é? Pelo menos em termos de danos, não só a nível profissional, mas também a nível de danos morais, ao que eu percebi. Ora, do ponto de vista legal, há aqui 2 direitos em conflito, não é? Por um lado, há o direito à honra ou à defesa ao bom nome por parte dos artistas em questão, os Anjos, e do outro há o direito à liberdade de expressão em cima da mesa, ou seja, temos aqui um conflito de direitos. O que o tribunal irá decidir é qual é que irá prevalecer consoante determinado tipo de decisão. Isto de um ponto de vista do que está a acontecer na matéria. Na minha opinião, vocês sabem que eu, na questão da liberdade de expressão, desde que não tenha incitamento à violência e coisas assim efetivamente graves e danosas do ponto de vista psicológico ou físico para a pessoa, ainda para mais em contexto artístico, acho que este processo dos Anjos à Joana Marques é completamente ridículo. Eu nem sequer vou falar do valor, de 1 milhão de euros. Eu vou só falar mesmo da questão ética e moral, que acho que é completamente ridícula, por 2 grandes motivos. Em primeiro lugar, por muito má ou boa que fosse a atuação dos Anjos, em primeiro lugar, é uma piada. Os Anjos acusam a Joana Marques por questões de danos financeiros que podem ser causados a nível de 1, 2, 3, uma semana, mas há sempre forma de dar a volta às circunstâncias. Aliás, uma das estratégias utilizadas pela coroa britânica, eu sei que não tem nada a ver com o humor, mas é só para se perceber o exemplo, é de ignorar por completo as polémicas. Além do mais, eu não sei quem é que faz o branding, as relações públicas, etc., às pessoas em questão, mas uma forma de capitalizar com a crítica
é enredar pela própria crítica, porque aquilo que fundamenta o humor, muitas das vezes, eu já expliquei isto anteriormente, é a questão da imprevisibilidade. Eu até dou este exemplo, como num jogo do futebol, em que nós vemos um jogador a fazer uma finta, ou o Quaresma, como comanda trivelas, parece que vai rematar com a perna esquerda, mas remata com a direita e é uma trivela, ninguém está à espera e fica tudo uau. O humor é exatamente a mesma coisa. Ora, quem é alvo de humor, não é? Não no mau sentido, mas é alvo, é elemento jocoso, elemento de criação humorística, pode fazer uma coisa muito engraçada, que é reverter essa própria imprevisibilidade, não estando no humorista, estando no próprio elemento de criação humorística, ou seja, os anjos. O que é que eu, se fizesse parte, ou estivesse numa equipa de relações públicas, dizia, pá, olha, em vez de te andares a queixar e etc., entra na brincadeira, manda-te uma piada, faz algo dentro do género, porque até se pode capitalizar com isso. A imagem pública não fica danificada, muito pelo contrário, mostra-se fair play em termos humorísticos, fundamenta-se a questão da liberdade de expressão e até se pode capitalizar do ponto de vista mediático. Eu dou um exemplo que se calhar, enfim, a minha audiência mais velha não conhecerá, mas há um podcast que é o Más Influências. A Joana Marques fez um episódio sobre esse podcast. As duas raparigas que estão no podcast foram alvos de elemento humorístico, de criação de piada, e em vez de ficarem ofendidas com isto, com aquilo, ou com o episódio da Joana Marques, no extremamente desagradável, levaram aquilo na boa, na desportiva, brincaram com a situação e enalteceram essa questão humorística. O que é que aconteceu? Foram convidadas para o programa da Joana Marques e ainda tiveram mais visibilidade. O que eu quero dizer com isto é que às vezes as coisas que nós achamos que são ataques nem são mesmo ataques. Às vezes são oportunidades até de nós próprios seguirmos ou sairmos por cima da circunstância. Até porque, se querem a minha opinião, acho que os anjos até perdem mais em levar isto adiante para um processo que muita gente acha que é ridículo. Eu não vou dizer toda a gente, mas a maior parte das pessoas acha que é ridícula, e acho que só os faz perder. Público, reputação, a nível financeiro também. Enfim, mas isto é a parte da minha opinião apenas, pessoal. No menu do dia, um prato único. Os danos alegadamente causados pela montagem publicada por Joana Marques um dia depois da atuação dos Anjos no MotoGP em Portimão em 2022. Este é o vídeo, acho eu, é o vídeo supostamente que eles se queixam que tem o processo, pelo que eu estou a perceber, acho eu. Pois, acho que é isto. Foi prometido que hoje ia finalmente saber-se as coisas graves que se passaram e eu venho na expectativa de descobrir também, porque ainda não percebi. E pronto, tenho muita coisa para dizer, fui tomando muitas notas ao longo deste ano, houve momentos muito divertidos e depois pretendo falar sobre isso tudo em sede própria. Mas primeiro falou Nelson Rosado. Começou pelo impacto económico, explicou que por causa do vídeo os Anjos tiveram espetáculos cancelados, 5 em Portugal, 6 fora do país para a comunidade portuguesa, e contou também que ainda não conseguiram igualar a média de 40 concertos anuais que tinham antes da pandemia. Passou depois aos danos pessoais. Confessou que se sentiu violado pela montagem da humorista, feita com intenção de expor o duo ao ridículo. Assegurou que respeita o trabalho de Joana Marques, mas defendeu que aquela publicação não devia ser permitida. Calma lá. Como assim não devia ser permitida? Como assim não devia ser permitida? Mas o lápis azul agora voltou, mas como assim não devia ser permitida? É que a publicação da Joana Marques... Eu na altura, quando a polémica eclodiu, eu fui ver o vídeo e eu até pensei, eu sou honesto, eu até pensava que estava a ver o vídeo errado, porque eu claramente era uma piada contra eles, entre aspas, mas eu não percebi genuinamente o que é que havia para. Depois o que os Anjos disseram, e aí, enfim, é completamente repugnante, já vão perceber o que eu estou a dizer, porque supostamente receberam ameaças, algumas de morte até, e que se sentiram intimidados por algumas pessoas. Mas quem tem que ser processado por essas ameaças não é a Joana Marques. A Joana Marques, quando faz a sua piada, ou o vídeo satírico, seja o que for, não está a dizer às pessoas, olha, vão lá ameaçar os anjos ou vão lá ameaçar seja quem for. Ela não está a dizer isso. Aliás, o humor, enquanto fundamento filosófico, está claramente nas antíteses desse tipo de pensamento, ou nesse tipo de índole filosófica. Portanto, quem tem que ser responsabilizado não é a Joana Marques que faz um vídeo que se pode ou não gostar, isto é completamente indiferente. Quem tem que ser responsabilizado são as pessoas que fazem esse tipo de ameaças,
por causa da porcaria de um vídeo, porque aí quem não está a regular bem da cabeça são essas pessoas que fazem as ameaças, não é a Joana Marques, que faz um vídeo que se pode ou não gostar, que não tem conteúdo de violência nenhuma, ou de incentivo à violência, ou ódio absolutamente nenhum. Portanto, e dizer, este vídeo não deveria ser permitido, é que por essa ordem de ideias também se pode entrar aqui numa conjugação de, vamos imaginar pessoas muito patriotas, muito nacionalistas, que ouvem os Anjos cantar o hino nacional, daquela forma que cantaram, e dizem assim, desculpa lá, mas isto não devia ser permitido, porque isto é uma ofensa à pátria, porque ninguém tem que estar a ouvir isto cantado desta forma, isto não devia ser permitido. É porque se o lápis azul é aplicado porque se causam danos morais a determinadas pessoas, há quem possa alegar que, tendo em conta que se canta o hino nacional desta forma, estão a causar danos morais à pátria e aos patriotas e aos nacionalistas que não gostam disto. Isso, atenção, porque se isto vale, e não é a minha opinião, atenção, eu estou a dizer é que se o argumento vale para um lado, essas outras pessoas podem dizer a mesma coisa. E depois o problema é, onde é que isto vai parar? É o efeito bola de neve, não é? Porque nós não estamos aqui a falar de um incentivo à violência, nem ao ódio por parte da humorista. Já para não falar da óbvio, que me parece óbvio, do incentivo à autocensura e do quão prejudicial isso pode ser. Não só em termos da liberdade de expressão, não só em termos da liberdade artística e nos outros todos tipos de liberdade que presenciamos no cotidiano. E lançou uma das frases do dia ao afirmar que não pode permitir que os filhos pensem que é um assassino que assassinou uma canção. Epá, por amor de Deus. É assim, o termo de assassinar uma canção é claramente a personificação, não é? É um misto de hipérbole e de personificação, não é? Porque a música não se assassina, a canção não se assassina. E como é que eu vos dizer, se eu espetar agora, estou a ouvir aqui os Anjos ou uma música qualquer, se eu mandar um tiro, pum, a música não é morta, não é? Mas quanto muito é o computador, ou o telefone que é morto, ou o rádio que é morto, entre aspas. E eu acho, ou seja, as pessoas sabem isso, não é? É uma figura de estilo. Eu honestamente, alguém acha, reparem, se eu disser o Zé Cabra destrói músicas, é um destruidor autêntico do ponto de vista musical, alguém acha que o Zé Cabra é efetivamente um destruidor em todos os níveis da sua vida, que anda para aí com o martelo a partir casas e janelas? Não, é uma crítica do ponto de vista musical que tem um senso de figura de estilo, de personificação e de exagero também, de hipérbole. E eu acho que as pessoas não precisam de andar a estudar gramática do 7º, do 8º, do 9º ou do secundário, de escolaridade básica, não é? Para compreender a utilização dessa figura de estilo. Eu acho que isto chega a níveis ridículos. Não sei qual vai ser o veredito disto. Espero honestamente que a Joana Marques ganhe. Não tenho problemas nenhum a dizer. Eu gosto de algum trabalho dela, mas nem é por isso. Nem é por eu gostar da maior parte dos trabalhos que ela faz. Acho que ela tem qualidade na escrita, bastante até. Não acho que seja tão competente a executar como é na escrita. Acho que a escrita dela é melhor do que a execução, mas também é boa na execução. Mas não é por isso que eu quero que ela ganhe. Eu quero que ela ganhe porque isto está inerentemente conectado a questões de liberdade artística e de expressão. E é isso que é o mais fundamental aqui, não é propriamente o gostar ou não da Joana Marques, o gostar ou não dos Anjos. Isto, temos que separar a arte do artista, não é? Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.